Então, pessoal, continuando o nosso bate-papo aqui sobre educação, a gente já fez um primeiro vídeo. Se você não viu ainda, dá uma olhada. Esse vídeo é a continuação do primeiro. E hoje a gente vai tentar responder a pergunta: qual é a relação entre repressão da sexualidade infantil e dificuldade de aprendizagem? E repressão da sexualidade infantil na manutenção do autoritarismo e da violência no processo de educação. Então, vamos lá. A gente vai usar como referência para discutir esse assunto William Reich, e vamos usar algumas outras referências também mais atuais. Eu vou colocar na descrição todos os autores que a gente está usando como referência nessa discussão, e hoje vou indicar também uma bibliografia para complementar a leitura, né? Então, o que acontece? Para a gente entender a correlação entre essas coisas, a gente precisa entender um pouquinho o desenvolvimento infantil. Em que momento começa a descoberta da sexualidade infantil e em que momento começa o interesse pela aprendizagem, no sentido de tentar entender como é que a realidade funciona, como é que a natureza funciona, como é que as relações funcionam, né? Então, vamos entrar um pouco no desenvolvimento infantil. De 0 a 2 anos, a gente considera que a criança é um bebê. É claro que a educação moral, né, no sentido de valores morais que nos levam a ter uma determinada conduta com a criança, é claro que de 0 a 2 anos a educação moral incide sobre as crianças, né? Incide como? Incide na maneira como os valores morais afetam a relação com a gestação, com o nascimento, com os primeiros cuidados, a amamentação, com a maneira como o corpo da criança é cuidado e manipulado, né? Os discursos que se constroem a respeito da criança. Então, é claro que os valores morais afetam a maneira como a gente cuida das crianças pequenas, afetam o nascimento e afetam até a vida intrauterina. Mas, do ponto de vista do entendimento da criança, essa fase inicial da vida é uma fase em que o que predomina no psiquismo da criança é necessidade de acolhimento, de cuidado, de ser bem-vinda no mundo, na família, no espaço das suas relações, de ter as suas necessidades atendidas ou não, de ter o seu desconforto acolhido ou não, né? Então, isso é o que está no psiquismo da criança. A gente precisa lembrar que a infância é a fase em que os conteúdos psicológicos se inauguram. A criança entra em contato com temas psíquicos pela primeira vez, né? E na adolescência, esses conteúdos se reeditam e se reorganizam e se consolidam numa estrutura que a gente pode dizer que é a primeira estrutura da personalidade adulta. É claro que todos nós estamos em transformação até o momento da morte, depois a gente não sabe, né? Mas durante toda a nossa vida a gente está em transformação. Mas a gente pode dizer que a infância e a adolescência são fases que dão um senso de estrutura para a nossa personalidade, né? A maneira como a gente chega organizado na idade adulta. Por isso que são consideradas idades tão importantes, né? Então, assim, nessa fase de 0 a 2 anos, os temas psíquicos, né, do bebê são esses. Então, muitas vezes, uma determinada conduta nossa que é motivada por um valor moral é interpretada ou decodificada pelo bebê como acolhimento ou não acolhimento, satisfação das necessidades ou não, né? Um tipo de contato corporal que acalma ou que não acalma, né? Que acolhe, que dá segurança ou não. Então, os adultos estão motivados muitas vezes por valores morais, mas o bebê não decodifica isso dessa forma. A criança começa a entender que existem valores morais que são compartilhados pelo grupo social e que transcendem a família a partir do momento que a criança ganha um maior domínio da linguagem. Isso é uma coisa que acontece entre 3 e 4 anos de idade. É claro que as crianças de 2 anos já falam, né? Mas um domínio da linguagem, né? Um aumento do repertório de vocabulário, uma inserção em códigos sociais através da linguagem é uma coisa que acontece mais ou menos aos 3, 4 anos de idade.
Coincidindo com esse evento, né, que é um evento super importante na estruturação do psiquismo, essa mesma idade, 3, 4 anos de idade, é a idade em que acontece a descoberta da sexualidade. Como é que isso acontece? O sistema neurológico da criança vai amadurecendo aos poucos e junto com o amadurecimento do sistema neurológico, a criança vai ganhando maior habilidade, maior destreza, maior controle do seu corpo. Os membros inferiores, as pernas, né, a capacidade de embasamento e de movimentação e de fazer alguns movimentos como correr, chutar, ficar em pé numa perna só, pular círculos e habilidades com as pernas nesse nível, é alguma coisa que começa a acontecer por volta dos 3 anos de idade e tem a ver com desenvolvimento neurológico. Ao mesmo tempo, né, devido à mielinização de nervos e estímulos dessa parte inferior do corpo, a criança começa a ter maior consciência das suas sensações genitais. É por isso que em terapia haitiana, quando a gente faz um mapeamento do corpo, que a gente considera 7º segmento, que é a parte mais inferior do corpo, inclui a região do quadril para baixo, então inclui a pelve e as pernas. Né? Esse ganho de destreza com as pernas favorece também que a criança tenha mais consciência das suas sensações genitais. Uma vez que isso começa a acontecer, a partir da sua própria experiência no seu corpo, a criança começa a desenvolver uma curiosidade acerca da diferença anatômica entre homens e mulheres, adultos e crianças, meninos e meninas, né? Então a criança começa naturalmente a desenvolver uma curiosidade em relação a essas coisas. E aí, nesse momento em que a criança entende que existem normas e regras, permissões, proibições, né? E ela começa a expressar, ou falar, ou perguntar sobre a sexualidade, é nesse momento que a moralidade social começa a incidir sobre a criança de uma maneira que a criança entende o que está acontecendo. Né? Então, a criança começa a entender que tem certos assuntos dos quais ela pode falar e outros que ela não pode falar, que tem certas perguntas que ela pode fazer e outras que ela não pode fazer, apesar dessa pergunta estar partindo de uma experiência de contato direto com a realidade do seu corpo e com a observação dos corpos de outras pessoas. Então, a gente poderia dizer que a primeira grande curiosidade da criança, e normalmente essa fase de descoberta, né, de entendimento da lógica das coisas, vem acompanhada de uma primeira grande pergunta, né, que é a primeira grande pergunta que todos nós fazemos, que é: de onde eu vim? Qual é a minha origem? E essa pergunta é uma pergunta que remete à sexualidade. Então, é uma coisa muito interessante porque existe um artigo no Estatuto da Criança e do Adolescente que garante que as crianças adotadas têm direito de conhecer a sua origem. Isso atualmente é garantido por lei. Mas a gente poderia considerar que o direito de conhecer a sua origem deveria ser um direito garantido a todos nós, a todas as crianças. E esse direito de conhecer a sua origem remete à sexualidade. E o que acontece normalmente é que quando as crianças começam a fazer perguntas sobre sexualidade, a nossa reação, né, são várias reações possíveis, ou da gente rir, achar hahaha, graça, bonitinho, ou de ficar constrangido, virar os olhos e desviar o assunto, né? Quer dizer, são várias reações possíveis que a gente pode ter, mas que essas reações passam para a criança uma mensagem que é a seguinte: existem coisas que você não deve perguntar, e num nível mais profundo até, existem coisas que você não deve perceber, existem coisas que você não deve observar. Então, se inicia aí uma proibição da curiosidade, do questionamento, né, da pergunta, que tem uma origem natural. E aí, para complementar essa discussão, né, eu queria trazer também uma referência que eu gosto muito, que é da Virginia Satir, que é uma terapeuta de família. Ela tem um texto muito bonito sobre ciclo de vida, onde ela aponta que na nossa sociedade o poder não é distribuído igualmente entre as diferentes fases do ciclo de vida, né? Então, dentro da nossa cultura, que é extremamente autoritária e violenta, existe uma ideia de que as crianças são pequenas demais para saber, os adultos deveriam saber de tudo e ter tudo sob controle, e os velhos são velhos demais para saber. Então, o poder está concentrado na mão dos adultos e as crianças e as pessoas mais velhas são negligenciadas de um processo decisório, né, ou de uma participação mais ativa na construção das relações sociais, né, e de decisões, etc.
Então, o que acontece? A gente normalmente trata como a gente não dá importância, não dá valor às perguntas espontâneas que surgem da criança, principalmente essas perguntas que têm relação com assuntos que nós nos sentimos constrangidos de abordar. Então, a gente ensina para as crianças que tem coisas que elas não devem perguntar. O que isso tem a ver com o processo de aprendizagem? O que tem a ver é que diversas pesquisas em neurociências cada vez mostram mais que a motivação é um fator fundamental no processo de aprendizagem. A gente vai falar um pouco mais sobre isso, né, o que as neurociências têm mostrado e como é que, de uma maneira geral, o sistema educacional do jeito que é hoje, ele joga contra o nosso cérebro e não a favor, né? Então, a motivação é um motor fundamental da aprendizagem. Existem educadores atualmente, né, assim, claro que essa ideia não é de hoje, uma referência importante sobre isso também é o Paulo Freire, mas atualmente existe um educador que está vivo, que é o José Pacheco, que é um professor que foi um dos fundadores da Escola da Ponte em Portugal, e que ele está fazendo um trabalho aberto de orientação e tutoria para pessoas que queiram iniciar projetos inovadores em educação. Eu estou participando desses grupos com ele, e uma das ideias que ele traz é que a educação ela deveria partir da curiosidade das crianças. Então, existe uma pergunta fundamental que não é feita para os alunos, que é a seguinte: o que você gostaria de aprender? O que você quer saber? E aí o conteúdo, né, escolar que precisa ser dado vai sendo dado dentro de um projeto que é construído a partir de uma pergunta espontânea da criança. A gente vai falar um pouco mais sobre essa proposta, mais profundamente, mas eu queria focar nesse ponto, nesse momento, que é o seguinte: as crianças não têm direito de opinar sobre o que elas gostariam de saber. O conteúdo escolar, seja em escolas tradicionais ou em escolas mais construtivistas, de um modo geral, existe um projeto político-pedagógico para o qual as crianças não são consultadas, né? Então, mesmo que a escola tenha um projeto mais construtivista, em geral esse projeto não inclui uma consulta individualizada a cada criança para saber o que ela gostaria de saber. Então, em algumas escolas as crianças não opinam nada, em algumas escolas prevalece o desejo da maioria, né? É construído um projeto onde prevalece o desejo da maioria e toda a turma, mesmo as crianças que não têm interesse naquele projeto, que não votaram naquilo, são obrigadas a seguir aquele projeto e estudar aquele assunto que está sendo oferecido para elas numa relação hierárquica de cima para baixo. Então, a gente não valoriza a pergunta das crianças, a gente passa para as crianças a mensagem de que existem coisas que são definidas pelos adultos que vocês têm a obrigação de saber e existem coisas que também são definidas pelos adultos que vocês não têm o direito de perguntar. Essa é a mensagem que a gente passa para as crianças na educação. Então, a gente precisa repensar essa distribuição de poder entre as diferentes fases do ciclo vital com urgência, se a gente quer criar um sistema educacional. E quando eu falo de sistema educacional, eu estou falando de cada um de nós, estou falando de famílias, estou falando de escola e estou falando de comunidade, estou falando desses 4 níveis, né? Se a gente quiser criar um sistema, um modo, um método educacional que de fato eduque para uma sociedade mais fraterna, menos autoritária, menos violenta, com cidadãos mais participativos e engajados em atividades de grupo, a gente precisa pensar o nosso sistema educacional com urgência. E aí eu volto para a nossa referência de base, que é o William Reich. Ele falava, né, e chamou a atenção para um fato que é o seguinte: para a gente conseguir sustentar um projeto de transformação social, é importante que as pessoas cuidem da sua emocionalidade, porque não tem como pessoas com comprometimento emocional ou com valores morais que envolvem a repressão de determinados impulsos, sentimentos e emoções, né? Essas pessoas não têm internamente ancoragem para suportar um processo de transformação social. Então, se a gente não cuida da nossa emocionalidade, se a gente não cuida da nossa saúde mental, a gente não consegue criar um projeto de transformação social consistente, né? Essa mensagem o Reich começou a
a trazer na década de 30, quer dizer, isso não é nenhuma novidade. Então, o cuidado com a nossa saúde mental é um assunto extremamente importante para quem deseja se engajar num processo de transformação coletivo. E nesse sentido, né, entendendo que a repressão sexual é uma das âncoras da moralidade, a gente está divulgando aqui no nosso perfil o trabalho de 2 amigas nossas e que são também terapeutas haitianas, que a gente confia muito no trabalho delas, que é um projeto que envolve atendimento focal para queixas sexuais. Não é possível a gente educar as crianças de uma maneira diferente quando a nossa maneira de se tratar e de tratar os nossos próprios impulsos é moralista. Então, o primeiro passo para quem quer se engajar num processo de transformação é criar um movimento de transformação interna. E a gente acredita que esse trabalho da Tatiana e da Valéria dá um ótimo suporte para isso no campo da sexualidade. Então, essa semana aqui no perfil a gente vai trazer mais informações, elas vão falar mais sobre esse projeto, né? E pessoas perguntaram também, quando a gente fez a live sobre sexualidade, como abordar esse assunto com as crianças, né? Eu vou aproveitar esse vídeo para, assim, dar uma dica, porque é claro que isso precisa ser um projeto individualizado, né? Eu acho que essa ideia que o José Pacheco traz é assim, não tem como a gente criar um projeto que atenda às necessidades de todas as crianças de maneira igual. Então, a gente precisa criar projetos de educação individualizados, né? Mas talvez tenham algumas coisas que a gente possa usar como parâmetro aqui, que é o seguinte: a gente precisa ouvir, levar a sério e valorizar as perguntas que as crianças fazem. Então, se a criança vem te fazer uma pergunta a respeito de sexualidade, ao invés de você se colocar num lugar de saber sobre o assunto e despejar um monte de respostas em cima da criança, uma possibilidade é experimentar devolver a pergunta e fazer perguntas do tipo: o que você acha? O que você imagina? Você já conversou com alguém sobre isso? Se a criança fala o que ela pensa e o que ela imagina, você tenta fazer perguntas que talvez apontem para certas incoerências no raciocínio e deixa uma nova pergunta de curiosidade, incentiva a criança a pesquisar sobre o assunto, né? E isso é uma maneira de você sentir qual é o nível de entendimento que aquela criança tem e aí sim você poder oferecer respostas que sejam adequadas à maturidade psíquica e emocional da criança naquele momento. Então essa é uma sugestão de abordagem, né, e uma sugestão de mudança na relação com as crianças nesse sentido. Vamos dar valor ao que as crianças perguntam e o que elas querem saber. Eu vou deixar aqui uma referência de leitura hoje, que é esse livro aqui, de uma terapeuta haitiana chamada Evânia Richter. O livro se chama Infância, a Idade Sagrada e fala sobre diversos aspectos da infância, dá um panorama também muito legal sobre a evolução do pensamento haitiano, desde o Haiti até os dias de hoje. Tem uma boa parte do livro em que ela fala sobre desenvolvimento infantil, trazendo contribuições de outros autores, como Erich Fromm, Erik Erikson, Vygotsky, Piaget. Então, é um livro bem bacana. E tem uma fase aqui do desenvolvimento que ela chama de período de estruturação, que é a idade em que o desejo de conhecer, o desejo de aprender começa a nascer. E ela fala muito bem no livro sobre como a gente, reprimindo a curiosidade sexual, a gente termina por reprimir, por ensinar a criança que ela não deve ser curiosa, que ela não deve perguntar, que ela não deve querer saber e que ela deve se submeter ao que os adultos dizem que ela pode saber, o que ela deve saber, né? Isso é uma coisa que inibe o impulso de conhecimento, o desejo de conhecer, o desejo de aprender. Então isso está muito bem colocado nesse livro e além desse assunto é um livro que fala sobre desenvolvimento na infância e também na adolescência. Então, para quem tem interesse no assunto, fica aqui a dica. Infância, a Idade Sagrada, editora Vale do Ser. E a gente continua nos próximos vídeos. Espero que vocês estejam gostando do debate, interajam, façam perguntas, participem. A gente se vê em breve.